Uma das perguntas mais comuns em relação ao Plethora X5 e a qualquer outro multi-efeitos é se eu tiver pedais externos ou se eu quiser integrar numa pedaleira maior, onde é que eu coloco os outros pedais? Se eu tiver um pedal de fuzz, onde é que eu coloco? Ou um boost, um overdrive, onde é que eu coloco isto tudo em relação ao Plethora? Se eu quiser delays diferentes daquilo que o Plethora me oferece, onde é que eu os posso colocar? Ou mesmo o equalizador gráfico, onde é que eu posso pôr isto tudo em relação ao Plethora? Neste vídeo vou-vos mostrar 10 formas diferentes de o fazer. Claro que a forma mais fácil de integrar um Plethora num sistema existente é não ter um sistema existente e utilizar apenas o Plethora, o amplificador e a guitarra. Se o vosso amplificador possui todas as ferramentas que vocês precisam para modelar e esculpir o vosso som, em termos de som limpo, distorção, equalização, etc., o Plethora pode ser a única coisa que vocês precisam. Ok, se precisarem de um pequeno boost ou uma equalização relativamente básica, podem ver o vídeo linkado aqui em cima, onde eu ensino em inglês a transformar o Hypergravity Compressor num mid boost com uma pequena equalização tilt. E se quiserem ver o quão flexível pode ser um Plethora quando integrado num rig destes completamente simples, apenas isto e um amplificador ou um amp in a box, podem ver os links que eu vou pôr na descrição deste vídeo para alguns vídeos que fiz apenas utilizando um Plethora, um Atomic Amplifier Box e uma guitarra. Mas como a ideia não é utilizar apenas o Plethora, vamos começar a meter mais pedais neste rig e vamos começar com o fuzz. No que toca a pedais de fuzz, a minha preferência pessoal é colocar o mais próximo possível da guitarra. Neste caso, guitarra, cabo, Carcosa. Alguns fuzzes são particularmente picuinhas acerca do sítio na cadeia de sinal em que querem estar. A maior parte dos fuzzes que têm transistores em germânio querem estar o mais próximo possível da guitarra, por isso é onde eu gosto de os colocar. Próximo pedal, boost. Nesta situação número 3, eu coloquei o Spark Booster depois do Plethora, antes do meu Marshall, antes do meu pré-amplificador. Portanto, neste momento, o meu sinal é guitarra, fuzz, Plethora, Spark, amplificador. E aqui é uma questão de preferência pessoal, mas basicamente todos os pedais que eu quero utilizar para aumentar o ganho do amplificador, portanto para empurrar o amplificador e fazer as válvulas trabalharem, eu vou querer que eles fiquem apenas no domínio analógico e sem buffers, sem conversores, sem nada entre o pedal e o amplificador. Os buffers e conversores do Plethora são muito bons, mas são conversores. Portanto, a partir do momento em que o vosso sinal de guitarra entra no Plethora, ele vai ser convertido para digital, vai ser processado e vai ser desconvertido para analógico. Se eu tiver o boost antes do Plethora, aquilo que vai acontecer é que eu vou estar a aumentar o nível do sinal, que depois vai ser convertido para digital, vai ser desconvertido e depois vai ao amplificador. Eu não quero isto, eu prefiro ter o meu boost a funcionar completamente analógico imediatamente antes do amplificador. No próximo setup vamos ver como integrar um efeito que o Plethora não tem. Neste caso, Digitech Freakout. Neste setup número 4, portanto, continuamos a utilizar tudo na frente do amplificador, ainda não estamos a usar o Effects Loop do amplificador, vai tudo na frente. Como devem ter reparado no exemplo anterior, a partir do momento em que eu começo a aumentar o ganho ou do boost ou do fuzz, os sons de delay e reverb começam a ficar um bocadinho mais esbatidos, um bocadinho mais distorcidos.
porque o próprio amplificador começa a distorcer, o próprio pré-amplificador começa a entrar em compressão, em ganho, portanto estes efeitos começam a ficar um bocadinho sujos, dependendo da situação pode resultar muito bem. Neste caso já vamos partir para a utilização do freak out dentro do Effects Loop do próprio Plethora. É uma das funcionalidades mais flexíveis do Plethora, é precisamente a possibilidade de utilizar um efeito externo e mapear, caso necessário, esse efeito externo para um dos switches. Neste caso eu ativei no switch número 2 e para ter o efeito funcional apenas preciso de manter o meu efeito ligado constantemente e faço a comutação a partir do switch do próprio Plethora. Obviamente a outra coisa que eu posso fazer aqui é mudar de slot, neste caso eu tenho o meu Effects Loop na slot número 2 à frente do meu Vibe, portanto eu posso mudá-lo fazendo tradicional press and hold, e neste caso tenho o meu Effects Loop no slot número 1 antes de todos os outros efeitos. Se eu quiser posso mudá-lo e pôr à frente do compressor, etc, à frente do Vibe, antes do delay. Portanto é uma das partes mais flexíveis do Plethora. Como eu disse até aqui, temos estado a utilizar apenas a frente do amplificador. No próximo setup vamos mudar isto e vamos começar a utilizar o Effects Loop do amplificador. Neste setup número 6, eu tenho todos os meus drives, boosts, tudo o que faça distorção está na frente do amp, guitarra, Carcosa, Spark, frente do amp, e tenho o meu Plethora no Effects Loop do amplificador, onde teoricamente eles podem viver, portanto os meus efeitos baseados em tempo, delays, reverbs, modulações, etc, podem viver de uma forma limpa sem serem afetados pela distorção, em teoria. Na prática este é um Marshall, é um Origin 20H, para conseguir obter o som que eu gosto nos Marshall, o Power Amp também vai ter que estar a distorcer. E como tal, todos os efeitos que estejam no Effects Loop também vão distorcer. Se não sabem porque é que isto acontece, vejam este vídeo sobre o 4-Cable Method. Está no meu canal original, portanto está em inglês. Se vocês insistirem muito, eu posso tentar fazer este vídeo em português outra vez. Seja como for, isto é o que temos neste momento. Portanto, é uma boa forma de trabalhar, manter tudo o que seja drives, ganho, distorções na frente do amplificador, tudo o que seja modulações no Effects Loop do amplificador. No próximo setup vamos começar a inventar mais à volta do Plethora e deixar na mesma as distorções todas na frente do pré. Estamos no setup número 6 e começa a ser difícil limpar o sorriso da minha cara porque isto tem piada. Isto começa a ter muita piada mesmo. Como podem ver no esquema, a minha guitarra continua ligada diretamente nos meus drives, os drives estão na frente do amplificador e depois tudo o resto, portanto estes 4 pedais, o Plethora, os 2 Boss e o New X Rocktree estão ligados no Effects Loop do amplificador. Portanto, seguindo muito basicamente a partir do Effect Send, eu entro no Boss EQ200, que me permite equalizar o som da minha guitarra. Neste caso eu estou a tentar simular os pickups single coil para tentar ter aquele som de ritmo um bocadinho mais limpo e depois desligando para entrar com o som dos humbuckers. Do Boss vou ao Plethora, do Plethora vou ao New X Rocktree, portanto um simulador de coluna rotativa, que é fora de série. Também tenho um teste dele alguns aqui neste vídeo. E estou a usar o New X Rocktree mais uma vez no Effects Loop do Plethora, controlado por um switch. Do Plethora vou ao Boss DD200 porque gosto muito do flashback, mas há alguns modos que ele não tem, só o Boss é que tem. Portanto, neste caso eu estava a usar o Tereco. Isto já dá para umas horas de entretenimento. Pá, fechar a porta e esquecer que o mundo existe. No próximo setup vamos voltar a limpar isto. Vamos trabalhar outra vez apenas com o Plethora e com o amplificador, mas desta vez com mais cabos. No setup número 7 temos aquilo que é conhecido pelo 4-Cable Method. Mais uma vez, se nunca viram esse vídeo,
O link está ou aqui em cima ou na descrição. Sim, está em inglês. Mais uma vez, se quiserem mesmo muito, eu posso traduzi-lo para português. Os esquemas de montagem são relativamente simples. Está este esquema aqui ao meu lado e tenho esquemas ilustrados também no tal vídeo. Portanto, se vocês procurarem na descrição deste o link para o 4Cable Method, podem encontrar lá imagens de como montar, como ligar o sistema todo. Mas muito rapidamente, muito basicamente, a guitarra entra no plethora, o effect send do plethora vai ao input do amplificador, o effect send do amplificador vem ao effects return do plethora e o output do plethora vai ao effects return do amplificador. Digam isso depressa 3 vezes. Grande vantagem desse sistema é que é bastante flexível, porque vocês podem, neste caso, dividir o plethora. Como podem ver aqui, estes 2 bonequinhos, estes 2 jackzinhos, significam que o effects loop está em utilização e vocês podem dividi-lo, portanto, vocês podem mudar estes jackzinhos para onde quiserem, vindo aqui ao menu. Significa que podem ter quantos efeitos quiserem antes do vosso amplificador e quantos efeitos quiserem depois do pré-amplificador e antes do power amp. Portanto, combinando o melhor dos 2 mundos que tínhamos até aqui. Neste caso, eu estou a utilizar um compressor e um phaser antes do input. Eu gosto do phaser quando tem alguma distorção. E estou a utilizar um chorus and delay e um reverb no effects loop do meu amplificador. No próximo setup, vamos começar a aproveitar o facto de que temos vários cabos para brincar e vamos começar a meter pedais pelo meio. Setup número 8 é a continuação do setup número 7, portanto continuamos no 4Cable Method, mas desta vez estamos com vários pedais em cada um dos 4 cabos do 4Cable Method. Estamos a manter os mesmos princípios que foram estabelecidos no início deste vídeo, portanto o meu fuzz é a primeira coisa que a guitarra vê, depois vem ao plethora, passa pela primeira metade do plethora, neste caso um compressor e um phaser, vai ao Tai-Chi, portanto onde eu tinha o Spark, agora tenho o Tai-Chi empurrar a frente do Marshall, ou obrigá-lo a trabalhar um bocadinho mais, e no effects loop do Marshall a regressar à segunda metade do plethora, tenho o Boss EQ200, que continua a fazer um bocadinho de tone shaping, um bocadinho de equalização, chorus delay, reverb, e vai a um Boss DD200 antes de voltar ao Marshall. São os mesmos princípios que tínhamos estabelecido tanto no Rig 6 como no 7. Experimentem com os vossos próprios pedais. Em qualquer uma destas situações vocês podem mudar e pôr outras modulações. Como viram há pouco eu tinha o Roctory, agora não tenho o Roctory. O Boss EQ200, se quiserem também podem pôr aqui outra modulação qualquer, podem trocar estes dois, inclusivamente pôr o EQ200 aqui e o DD200 aqui. A diferença é que com o equalizador antes do plethora vocês não estão a equalizar os efeitos, estão a equalizar aquilo que entra para os efeitos. Se o puserem depois, estão a equalizar a saída toda do plethora. No próximo setup, se viram o vídeo do 4Cable Method, já sabem o que é que vem a seguir. Neste setup número 9, para quem viu o vídeo do 4Cable Method, reconhece facilmente este esquema. É aquilo que eu chamo o 4-ish Cable Method, traduzido é 4 mais ou menos, porque já não são 4 cabos, neste caso passam a ser 5 ou mais. É um esquema que não utiliza o effects loop do amplificador, portanto neste caso nós vamos buscar a saída de coluna, portanto a saída do power amp, vamos buscá-la para uma load box com saída de DI, portanto no meu caso é um Torpedo Captor 8 da 2 Notes, e é essa saída que vamos utilizar para entrar no Boss EQ200, para vir ao plethora e sair do plethora para o Boss DD200 e do Boss DD200, no meu caso, para o meu sistema de gravação. Poderia ser para um par de colunas FR-FR, ou para um amplificador de potência, ou para uma mesa de mistura, ou aquilo que quiserem. Nesta situação vão ter que usar simulação de cabinet. Se o vosso objetivo final não for utilizar um power amp com uma coluna dedicada de guitarra, vão ter que usar Cabinet Simulation, portanto com IRs ou outro tipo de simulação. Algumas loadboxes já têm essa simulação incluída, portanto esta tem, mas é uma simulação analógica. É bastante decente, mas não é tão boa quanto uma resposta impulsiva. Nesta situação podem utilizar
simulação do Plethora, ou podem utilizar outros pedais de outros fabricantes que permitam carregar respostas impulsivas. O Plethora já tem algumas simulações de resposta ao impulso incluídas, portanto é uma questão de escolherem a que vocês querem e utilizarem sem necessidade de equipamentos externos, a menos que queiram utilizar equipamentos externos, perfeitamente à vontade. A outra vantagem de utilizarem este sistema com o Torpedo Captor, ou com o Oxbox, ou com o Boss, o Waza Tube Amp Expander, é que muito facilmente podem fazer um sistema wet-dry-wet. Podem tirar a saída paralela do torpedo e ligar à vossa coluna de guitarra normal, e tirar a saída de DI para este sistema, e a saída estéreo disto ou vai para aquele tradicional par de colunas FR-FR, ou para o tal amplificador de potência com outra coluna de guitarra. E nesse caso, muito facilmente conseguem fazer, portanto, mono dry e um stereo wet. Eu não consigo de forma nenhuma demonstrar-vos o tipo de sonoridade que se consegue obter com isso numa sala. Aconselho-vos vivamente a experimentarem se puderem. Por fim, falta apenas um último setup em que vamos voltar a limpar isto um bocadinho e eu volto já. Por fim, o setup número 10 é de certa forma um regresso à base. Temos guitarra, secção de drives antes do amplificador, voltamos a sair do amplificador através do torpedo e temos todos os efeitos depois do torpedo. A diferença para os setups anteriores é que agora não estamos a utilizar o Effects Loop do Plethora. Porquê? Porque é mono. E se vocês repararem, neste caso, eu estou a sair do torpedo e a entrar no meu New X Rocktree e a sair em estéreo. E a partir daqui o meu sinal é sempre estéreo do Rocktree para o Plethora, do Plethora para o DD200 e do DD200 ao gravador. Vai tudo em estéreo. Se eu inserir um efeito no Effects Loop do Plethora, eu perco essa informação estéreo, porque é um efeito mono. Portanto, aquilo que acontece, ficam já a saber nessa situação. Portanto, se entrarem em estéreo, ele vai processar em estéreo até o momento em que tem que sair para o Effects Loop. Nessa altura ele soma para mono, processa no efeito externo, volta a entrar em mono e o primeiro efeito de estéreo que encontrar volta a abrir o sinal em estéreo. Obviamente que já perderam a informação estéreo de tudo aquilo que está para trás, portanto, se quiserem entrar no Plethora em estéreo e manter o processamento paralelo, não podem utilizar o Effects Loop. De qualquer das formas, este sistema está obviamente muito simplificado, não é? Portanto, vocês podem adicionar o que quiserem onde. Se, por exemplo, tiverem um compressor externo que queiram utilizar, uma vez que o compressor do Plethora agora está depois do amplificador, vocês podem utilizar um compressor no meio da secção de drives, ou antes ou depois da secção de drives, como quiserem. Pedais de distorção, etc. Loopers, o Plethora tem, mas se vocês tiverem um do género deste, que é sincronizável com outros, podem incluí-lo ou antes do Rocktree, neste caso em mono, ou à saída disto tudo em estéreo, portanto dependendo se querem os vossos reverbs e delays depois ou antes do looper. Outros pedais de delay, outros pedais de reverb que queiram introduzir, ou outras modulações podem introduzir, obviamente se forem em mono antes deste, se forem em estéreo podem introduzi-las pelo meio ou até à saída. Vocês precisam mesmo de pegar nos vossos pedais, pegar nos vossos sistemas e experimentar e ver onde é que as coisas vos soam melhor. Não há respostas certas, não há respostas erradas. Aquilo que há apenas são coisas que vos soam bem ou que não vos soam bem. São os sons que vocês querem utilizar. E não se esqueçam, uma coisa que soa bem num tema pode soar completamente fora do sítio noutro. E algo que soa horrível em isolamento, portanto, quando vocês tocam sozinhos em casa, pode ser exatamente o som que vocês precisam quando estão a tocar numa banda ou numa gravação. Portanto, o único conselho que fica no meio disto tudo, portanto, têm os 10 esquemas que podem experimentar, mas a realidade é essa, precisam de experimentar.
E aqui está, são 10 formas de integrarem um Plethora X5 ou outro multi-efeitos na vossa pedaleira. Como eu disse anteriormente, isto não é um desporto de espectadores, isto é preciso experimentar, portanto peguem nos vossos pedais, experimentem. Os princípios que eu estabeleci antes para mim são relativamente básicos. Aqueles pedais que precisam de ver a guitarra ficam antes do Plethora, os drives e boosts que vão apertar com o amplificador ficam a seguir ao Plethora antes do amplificador. Modulações, pedais de tempo ficam a seguir ao amplificador ou no Effects Loop. Se quiserem comprimir os vossos efeitos de tempo, metam-nos antes, façam o que quiserem desde que experimentem, porque é a única forma de conseguirem perceber como é que o vosso sistema se integra, como é que ele funciona. Não tenham medo de experimentar, não há nada que seja certo ou nada que seja errado, há apenas preferências pessoais e experimentação. É aquilo que existe. Se tiverem achado este vídeo interessante, deixem um lugarzinho. E se quiserem, se ainda não subscreveram, se quiserem ser avisados quando eu publicar mais vídeos relacionados com guitarras, efeitos, tutoriais, etc., subscrevam e carreguem no sininho das notificações. E quero também agradecer à lista cada vez maior de pessoas que estão a contribuir para manter as luzes do canal acesas. Se quiserem fazer parte dessa lista, está um link na descrição e até ao próximo vídeo.